Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado, né? Hoje é sábado, mas vai ser lançado segunda-feira. E bora começar mais um estudo. Hoje vai ser sobre os ritos da igreja, né? O que tem a ver com o santuário? Tudo a ver, vocês vão ver agora nesse estudo que tem tudo a ver. Então, o ritual do santuário apresenta um evangelho em símbolos. Todas as atividades tinham uma finalidade específica e buscavam levar o adorador a reconhecer a malignidade do pecado e a ação do sacrifício do Cordeiro de Deus na purificação do pecado e na renovação do pecador. Entre os símbolos, chama a atenção a pia junto à entrada do santuário que, junto com a confissão e o sacrifício, representava o plano da salvação em símbolos. No Novo Testamento, a igreja cristã nascente adotou certos rituais que substituíram aqueles, mas com força simbólica ampliada pelo próprio Cristo. O Espírito Santo quer nos ensinar o que deseja que façamos ao estudar esses símbolos sagrados. Levíticos 5, 17, verso 17 e 18. Como era exemplificado o processo do perdão dos pecados no ritual do santuário. Então lá está escrito: e se alguma pessoa pecar, né, que está resumão, e se alguma pessoa pecar do rebanho, trará ao sacerdote um cordeiro e lhe será perdoado. Então a pessoa que pecava trazia até o santuário, né, o templo lá do Antigo Testamento, né, trazia um cordeiro para ser sacrificado, e a essa pessoa pedia perdão pelos seus pecados, né, e emolava o cordeirinho. Então, já tem estudo, né, bem específico sobre isso. Então, dá uma olhadinha no canal que você vai achar com uma explicação maior sobre os rituais, né, do santuário terrestre. O perdão e a purificação dos pecados eram obtidos através do sangue derramado do Cordeiro, né, que está lá em Hebreus 9:22. Este simbolismo apontava para a morte de Cristo, o único meio pelo qual temos acesso ao perdão de Deus. Hebreus 9, o verso 26. No Novo Testamento, Deus instituiu outra cerimônia importante, o batismo. Através dessa cerimônia, o cristão tem a oportunidade de exteriorizar a sua fé em Cristo Jesus. Quase que não sai. Em Cristo Jesus, aceitando seu sacrifício na cruz como único meio de perdão e purificação dos pecados, está em Atos 22:16. Êxodo 30, o verso 18 até o 21. O que era imprescindível para o sacerdote atuar no serviço do santuário. Então, o que o sacerdote ele tinha que fazer, né, no serviço do santuário? Era lavar-se na pia, né, na bacia de bronze. Então, antes de qualquer coisa de entrar no santuário, ele precisava se lavar. No caso, ele precisava se purificar antes de entrar no santuário, porque senão ele era fulminado pela presença de Deus. Então, aqui, lavar-se na pia de bronze mostrava a necessidade de purificação para o sacerdote exercer
o serviço sagrado. Então, era necessário a purificação para qualquer pessoa que quisesse ser sacerdote. No caso do Antigo Testamento, né? Os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, então somente eles, né, poderiam fazer esse serviço. Mas era necessário que eles se purificassem. No caso, a pessoa que foi escolhida, né, como sacerdote. Então, de maneira semelhante, no Novo Testamento apresenta o batismo como meio pelo qual o cristão recebe de Deus dons. No Novo Testamento apresenta o batismo como meio pelo qual o cristão recebe de Deus a purificação e a capacitação do Espírito Santo para ter uma vida cristã vitoriosa e exercer seus dons espirituais a serviço de Jesus Cristo, ingressando assim no sacerdócio de todos os crentes. 1 Pedro 2:9. Então, no Antigo Testamento, eles tinham que se purificar através da pia. Então, eles lavavam a mão e o pé, né? Porque o corpo, eles já tinham tomado banho antes, né? Sei lá, na casa deles, sei lá, em algum lugar eles tomavam banho. Mas para entrar dentro do santuário, eles precisavam se purificar, no caso, purificar a mão e o pé, né? Porque eles mexiam com, né? Andava e sujava os pés com a poeira, né? Do pátio. Então não podia entrar com o pé cheio de poeira dentro do santuário. A mão também precisava lavar por causa que eles mexiam com o sangue dos animais. Então, eles tinham que estar sempre limpinhos para poder entrar na presença de Deus. E no Novo Testamento, né, o batismo é a purificação que hoje, né, é pedido a nós, no caso a todos, não só os sacerdotes que ministravam lá cada simbolismo lá do santuário terrestre. Então, hoje, todos que querem seguir, no caso, querem ir para o céu, ir para o Pai, né, precisa passar pelo Filho. Então, para chegar ao Filho, você precisa do batismo, porque você precisa receber a purificação dos seus pecados, né? Você precisa se purificar do pecado e também ser selado com o Espírito através do batismo do Espírito Santo, né? Que no batismo você recebe também o Espírito Santo. Então você é capacitado com o Espírito para servir. E é isso, né? Tanto que as pessoas que, né, são recém-batizadas, elas vêm cheias de energia, querendo servir, porque foram batizados pelo Espírito Santo. Conforme for passando o tempo, se a pessoa não pede o batismo do Espírito Santo, ela vai ficando mais desanimada, né? Então não quer mais servir como assim que foi batizada. Então, se a pessoa não pede o batismo do Espírito Santo, ela vai murchando porque tá sem água, né? Tá sem a água da vida. Então tá carecendo do Espírito. Romanos 6, o verso 3 e 4 e Colossenses 2, o verso 12. Qual o significado bíblico do batismo? Então, é morte para o pecado e sepultamento da antiga maneira de viver. Então, se a pessoa sei lá, um assassino, a pessoa aceitou Jesus, ela não vai mais matar, né? Porque ela entende que matar tá quebrando a lei, porque a lei diz não matarás. E quem mata não ama o seu próximo e também não ama a Deus. Então quebra toda a lei. Então a pessoa tem esse entendimento de que
se ela aceita Jesus, ela precisa mudar. Então, se ela é um assassino, então ela não vai mais matar o seu próximo, né? Não vai quebrar a lei de Deus. E também o significado do batismo bíblico é a ressurreição para uma nova vida, né? Que no batismo você morre, né? Aquele seu eu do mundo morre e você vive agora uma nova vida, que é a vida de que você recebeu de Jesus. No caso, você vive a vida dele, não a sua, porque a sua era de matar. E a de Deus é de viver, né? Porque Deus é o Deus da vida. E a palavra batismo significa mergulhar, submergir, e aparece 20 vezes no Novo Testamento. Então, quem acredita que o batismo é só jogar uma aguinha, né? Só piscar uma aguinha assim na pessoa e tá batizado, ou jogar uma canequinha de água na cabeça e tá batizado, isso não é batismo, tá? Porque a Bíblia ensina que é mergulhar, né? É entrar totalmente debaixo d'água, é ficar submerso na água, né? Porque você precisa ficar sob o Espírito Santo. Sob o Espírito Santo. Então você vai estar embaixo e o Espírito Santo em cima. Então você vai estar sob, né? Sob o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem vai te guiar. Ele que vai te levar onde você tem que ir, o que você tem que fazer, essas coisas. Então, se você está sobre o Espírito, então você não tem o Espírito, porque o Espírito não fica debaixo de você. Você é que fica debaixo dele. Através do batismo através do batismo confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Cristo. Jesus foi batizado da maneira correta, por imersão, ou seja, mergulhando totalmente nas águas do Rio Jordão. Então, por isso que é importante você ser batizado da maneira correta, porque até o modo que você é batizado demonstra uma fé, né? Tá escrito aqui que quando você é batizado, né, sobre as águas, né, debaixo da água, você é mergulhado na água, você confessa, né, a fé na morte e ressurreição de Jesus. Então, aquelas pessoas que estudaram a Bíblia, mas não tiveram esse batismo de mergulhar, né, debaixo da água, né, molhar o corpo inteiro, então, eles não estão reconhecendo que Jesus morreu e ressuscitou, né? Então, é muito importante você ser batizado da maneira correta. Se você não sabia dessa informação bíblica, né? Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas hoje você recebeu, né, essa instrução bíblica, né? E você deve escolher agora se você quer ser batizado da maneira correta ou não, né? A escolha é sua. Só que Deus deixa bem claro, aqueles que não for batizado, então não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a pessoa não está pondo fé naquilo que Deus ensinou. Então não está acreditando que Jesus morreu e ressuscitou, que o batismo simboliza isso. Então, se você, mesmo sabendo da verdade bíblica, rejeita e continua com o batismo que você recebeu, só com um sapisquinho na cabeça, ou sei lá, e molhou com uma canequinha a cabeça, né, com água, isso não é batismo bíblico. Isso é batismo tradição, né? Então, é um batismo criado pelos homens, não é o batismo bíblico da Bíblia. Por isso que é tão importante você estudar da maneira correta e também
pela versão correta, porque a Bíblia ela é escrita em aramaico, né? Hebraico, aramaico e grego. Então, o Novo Testamento ele está escrito em grego, porque Deus fez isso proposital, porque as palavras em grego são palavras específicas, igual o nosso português, a palavra amor, né? Tipo, você ama. Então você ama tudo, não tem distinção de amor. Já no grego tem a distinção, né? Tipo, se você falar filos, então você está amando o seu irmão, né? Um amor de irmão, filos. Agora, se você dizer ágape, é um amor de Deus. Então, é um amor supremo, um amor sobrenatural. Um amor que ultrapassa todas as barreiras imagináveis, né? Como Jesus. Jesus mostrou ao mundo o amor ágape, o amor de Deus. Então, tem também o amor, deixa eu ver, ágape, filos. Ah, esqueci, mas tem mais. Bom, esqueci. Mas só esses dois exemplos já dá para você ter uma noção que a palavra amor no grego tem várias distinções diferentes. Então tem amor ágape, tem amor philos. Ah, eu tinha anotado, mas eu não lembro de foi que eu anotei. Mas tem. Então o nosso amor aqui no português é amor para tudo. Tipo, eu amo meu cachorro, amo minha filha, amo a minha TV, amo o show, amo o sorvete, amo um bolo. Tudo é amor. Mas na Bíblia, quando você estuda a versão original da Bíblia em grego, as palavras são diferentes e têm significado diferente. Então, quando você lê em tradução, né, em português, vai estar lá amor, mas não vai estar referente que tipo de amor que tá lá, né? Igual quando Jesus pergunta para Simão Pedro, tu me amas? Ele tá perguntando ágape, tipo, Simão Pedro, ágape? E ele diz o quê? Filos. E, tipo, ele não tá amando Deus do jeito que Deus tá perguntando para ele. Ele tá falando, não, tipo, eu te amo como irmão, você é top, maravilhoso, mas eu te amo como irmão. Deus tá falando, Simão Pedro, ágape, então, tu me amas? Tipo, me amas acima de tudo? E aí, Simão Pedro fala, ágape, Senhor, tu sabe de todas as coisas, né? Então, tem diferença de amor na versão original. No português é tudo amor. Ah, tu me amas, né? Aí fala eu amo, e tu não sabe de nada, né? Você não tá entendendo que amor que Jesus tá perguntando e não tá entendendo que amor que Simão Pedro tá falando. Então, por isso que é muito importante a gente estudar da maneira correta com a versão original, se possível, né? Pra gente entender esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? E o apóstolo Paulo, ao entender o plano da salvação, aceitou ser batizado da mesma forma que Jesus, por meio de imersão, que é imersão, afundar nas águas. Ananias foi a voz de Deus falando ao coração de Paulo. Quando ele aceitou, tornou-se uma grande bênção para a igreja apostólica, pois o batismo é requisito prévio para unir-se à igreja, né? Que foi o que Jesus ensinou, né? Que ele falou, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, né? Então, bora continuar aqui. Ó, já vai falar agora.
qual é a importância do batismo? Qual a importância do batismo, né? Tem gente que acredita que o batismo não precisa, né? Porque o ladrão na cruz nem foi batizado e foi salvo, foi pro céu. Tem gente que acha que o ladrão da cruz já tá no céu. Que Jesus disse, é verdade, te digo que tu estará comigo no céu. Então, no grego, não tem pontuação. Então, né? Isso daí complicou pra gente no português. Porque se você coloca uma vírgula, um ponto no lugar errado, dá ruim aqui no Brasil, né? Porque o português é terrível. É muita coisinha, muito detalhezinho que faz toda a diferença na hora da tradução, quando você lê, e aí o entendimento fica todo detorcido. Então, bora lá. Qual a importância do batismo? João 3, o verso 5 e Marcos 16, 16. Quem não crer, quem não nascer, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, por que o ladrão na cruz, ele, né? Jesus deu a certeza que ele vai estar no reino de Deus. Porque ele aceitou e creu que Jesus é Deus. E tanto que ele acreditou que falou, quando tu vieres no teu reino, lembra de mim, né? No caso, não foi nessa sequência. Tipo, quando, como é que é mesmo que ele disse? Lembra de mim quando vier no teu reino. Bom, algo assim. Eu não lembro o verso como tá escrito, mas é algo parecido. Então, ele acreditou e ele só por acreditar. E ele não teve a oportunidade, né, de ser batizado, mas ele creu. Então, é importante crer, mas também, se você tem a oportunidade de ser batizado, você tem que ser batizado, porque isso daqui é um requisito importante para entrar no reino de Deus, é o batismo, porque você precisa se purificar do pecado. Aquele que não se batiza não está purificado, então continua com o pecado impregnado, né, no seu caráter. Quem crer e for batizado será salvo. Então, mais uma vez, o ladrão na cruz, ele creu, não teve a oportunidade de se batizar porque morreu antes disso. Então, só pelo fato de ele crer, ele estava salvo, né? Mas a pessoa que está viva, tem a oportunidade e não se batiza, não vai, né, entrar no reino de Deus que está escrito aqui. A Bíblia é clara em salientar que o batismo é um ato consciente e voluntário. Então você precisa ter consciência do que você está fazendo. Você precisa entender que o batismo é um reconhecimento que você acredita com fé que o batismo está simbolizando a morte e a ressurreição de Jesus. No caso que você crê que Jesus morreu e ressuscitou, e você está fazendo por meio de símbolo a mesma coisa, porque você acredita que você está sendo morto, a sua antigo eu está sendo morto ali nas águas do batismo, e quando você sai, por isso que precisa ser total, porque você precisa mergulhar, morrer totalmente, né, para o seu eu do antigo, para você renascer quando você sai da água, para você renascer, ressuscitar, né, ressuscitar assim, como Jesus, né? Como Jesus morreu, a gente morre. Como ele ressuscita, a gente ressuscita como ele. Então, através do batismo, você está mostrando como um ato de fé que você acredita que realmente está fazendo como Jesus, e você acredita que ele morreu e ressuscitou. E como ele, você também, se por acaso você morrer, você vai ressuscitar como ele, né? Então, o batismo precisa ser consciente e voluntário. Você precisa se batizar
porque você está pronto para entregar-se a Jesus. Não pode ser forçado, porque aí não vale, porque é um batismo que você precisa se arrepender dos pecados. Então, para você se arrepender, você precisa reconhecer que você está pecando. Se você não reconhece que você pecou, então de nada adianta o batismo, vai ser só tomar um banho, né? E que exige um estilo de vida, um novo estilo de vida. Então você vai ter que parar de fazer tudo aquilo que você fazia antes. Então, se você bebia, você vai lutar diariamente para parar com isso. Ou você pode ir pelo método mais rápido. Você ora a Deus, pede para ele tirar e pronto, né? E deixa eu ver. Por isso, Jesus chama o batismo de novo nascimento. João 3, verso 7. Toda a divindade está envolvida nessa cerimônia. E é por isso que a fórmula batismal deixada por Cristo invoca Pai, Filho e Espírito Santo no momento do batismo. Mateus 28, verso 19. Após o batismo, passamos a fazer parte da família de Deus na terra, que é sua igreja, Efésios 2:19. Agora a gente vai para Atos 36, o verso 37. Qual é o pré-requisito principal para o batismo? Então, antes de você se batizar, você precisa de quê? Aí está escrito que crer de todo o coração. Então, para você ser batizado, antes, né, no caso, você precisa crer antes para você ser batizado, mas você também precisa fazer um estudo bíblico para você, né, ter a consciência antes de se entregar voluntariamente a Deus. Então, tem todos os detalhezinhos que muitos passam apercebidos e não percebem tudo isso, né? Sem falar do significado de cada coisa, né? E aqui a gente tá aprendendo aos pouquinhos, né? Mas você tá aprendendo tudo direitinho. E quando alguém te perguntar, você vai poder explicar, né? O porquê do batismo, o que significa tal coisa, o que não significa, o que tem, o que não tem que fazer. Então, você está crescendo junto comigo, ok? Conhecer a Cristo, seus ensinos e aceitá-lo como Salvador é fundamental antes da decisão pelo batismo. Então, antes de tudo, você tem que crer e querer, né? Fazer o estudo para você ter consciência do que você está fazendo, porque o aceitar Jesus, né, não é oba-oba, não. Porque Jesus está chamando para você o quê? Para você morrer por ele. É literalmente isso. Tipo, morra o seu eu e viva eu e você. Tipo, né? Maneira mais simples. É isso. E ele tá falando, eu vim trazer a espada, porque não vai ser fácil não, né? Guerra. Então, Jesus, eles nos chama, não é pra ficar de bobeira, esses negócios. É pra lutar. E pra morrer. É literalmente isso, né? Este conhecimento é obtido por meio do diligente estudo da palavra. Desenvolver um relacionamento com Cristo através da oração completa os passos necessários para um batismo consciente. Não há base bíblica para batismo de crianças recém-nascidas. Por quê? Porque batismo de criança recém-nascida é inaceitável, gente. Por quê? Como que Deus vai aceitar um batismo de criança se a criança não sabe o que é pecado, não sabe o que é arrepender,
Então não há necessidade de batizar uma criança, porque isso daí Deus não pediu, porque a pessoa precisa ter consciência do que é pecado para poder se arrepender. No caso, ela precisa reconhecer que está pecando para se arrepender e ser batizado, né? Então, sem isso, não tem o porquê a pessoa ser batizada. Uma criança não tem noção disso, ela não tem consciência disso. Então, batismo de crianças recém-nascidas não são aceitas, né? Biblicamente não são aceitas, né? Jesus nunca batizou uma criança, mas as mães apresentavam a Jesus, né? Quando nasciam, quando era bebê. Então, pode ver nos evangelhos que muitas mães com crianças iam até Jesus para Jesus abençoar. Então, elas eram apresentadas a Jesus e Jesus abençoava as crianças. Então, não eram batizadas. Então, o que Deus ensina, né, que Jesus ensinou no Novo Testamento, é que as crianças devem ser levadas a Deus para serem abençoadas por Ele, né? Na apresentação lá, na cerimônia, né? De apresentação para Deus, né? Da criança. Então, os pais levam na casa de Deus o bebê e aí esse bebê é abençoado por Deus e é isso que Deus ensina. Mas o batismo é para pessoas que já têm consciência do que é certo e errado e têm consciência de que está pecando ou não, né? Para reconhecer e pedir perdão pelos seus pecados e poder se arrepender e ser purificado através do batismo. Então, em Hebreus 3, o verso 15, quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus através do batismo. Lá tá escrito que é o quê? Hoje, né? Hoje. Se escutar a voz, né? Hoje. Então, hoje de Jesus é a sua oportunidade de se decidir pelo batismo e receber perdão, paz, esperança, nova vida, libertação da culpa. Então, muita gente, né, quer libertação, mas continua enrabixado pelo pecado. Então, não tem como Deus libertar uma pessoa que não quer se libertar do pecado. Então, tipo assim, uma pessoa que vive junto, mas não é casado. Essa pessoa tá pecando, né? Porque não tá casado, então tá fornicando. Então, Deus não aceita isso. E se a pessoa tem o conhecimento de que viver junto sem estar casado é pecado, Deus não pode abençoar. Então, essa pessoa vai ser atormentada pelo inimigo. Então, vai ter muitas brigas, vai ter muito desentendimento, né? Porque geralmente um quer uma coisa, outro quer outra, porque não seguiu o conselho de Deus para relacionamento, para casamento, né? Deus ensina que tem que ser da mesma fé. Aí a pessoa escolhe uma pessoa que não é da mesma fé, que é do mundão, que não quer nada com nada. E aí essa pessoa outra é de Deus, vai para a igreja. E aí o que o inimigo faz? Dá a vida da pessoa ao inferno. Né? De vez em quando dá uma trégua para achar que tá tudo bem, mas sempre tem briga porque um é de Deus e o outro não. Ou um tá buscando a Deus e o outro não, né? Um busca a Deus, o outro busca o diabo. O que vai dar? A merda. E aí a pessoa quer ser abençoada, quer ser liberta, quer ser isso e aquilo. Deus não vai abençoar. Porque ele não pode, o inimigo fala, não, isso daqui é meu. Tá vivendo em pecado. Se não tivesse vivendo em pecado, aí você poderia ajudar. Mas como tá vivendo em pecado, tá fazendo o que é meu, eu que tenho o domínio na casa dessa pessoa. Então, vai ser atormentado o tempo inteiro pelo inimigo de Deus. Os demônios, o diabo,
né? Então, é isso, gente. Se você quer se libertar, faça o que Deus manda. Atos 17:30 nos dá a certeza quanto à nossa vida passada. Não levou Deus em conta o tempo de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, quando você não sabe, né, a verdade bíblica, Deus não leva em conta isso daí. Mas a partir do momento que você tem a informação e rejeita, aí o inimigo toma de conta geral, porque você teve a informação do que é certo e escolheu continuar com ele fazendo o que é errado. O arrependimento deve preceder o batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, no batismo, você é purificado do pecado que você já cometeu algum dia e recebe a capacitação do Espírito Santo, o selo de Deus, né? E é guiado por ele toda vez que você obedece, né? Só que o batismo do Espírito Santo, né, quando você se batiza a primeira vez, você é selado com o Espírito, né? O inimigo não pode te tocar, mas a partir do momento que você se afasta e começa a fazer o que é do inimigo, você tá dando legalidade para que ele te atormente. Então, se você não permanece em Cristo, o inimigo ganha legalidade, que é a autoridade de te fazer mal. Entendeu? Atos 2:38, né, que eu disse. Ao seguirmos a ordem de Jesus, experimentamos a purificação da vida e recebemos o direito à cidade santa. Apocalipse 22, verso 14. Então, quando você se arrepende e é batizado, você recebe o Espírito Santo, né? E você, né, recebe o direito de entrar no reino de Deus, né, na Cidade Santa. Mas você só continua com esse direito se você permanecer. E essa é a questão. Aqueles que batizam, né, e é morto, tranquilo, tipo, de boa, né, dormindo no Senhor, amém, né, glória a Deus. Mas aqueles que não morrem e vivem por muitos e muitos tempos, né, tem o risco de perder, né, o reino de Deus, né? Porque pode acabar se afastando por conta que a pessoa vai vivendo e Jesus não volta, e a pessoa vive e Jesus não volta, e aí a pessoa, né, vai se afastando, fica desesperançado, perde a esperança e aí acaba saindo do caminho de Deus e acaba perdendo a vida eterna, porque não permaneceu em Cristo. Então é na velhice que você tem que, ficar mais esperto, né? A pessoa que, tipo, na minha velhice, né, eu vou me aposentar, vou viver no interior, vou ficar lá de boa, não sei o quê. Fique esperto não, meu filho, a coroa pode ser roubada da sua cabeça, viu? Porque é na velhice que você tem que trabalhar mesmo. Mas é pra Deus, não pro homem, porque você trabalha pelos homens, né? Durante quase toda a sua vida. Aí chega na velhice, você tem que trabalhar para Deus, né? Não é mais para o homem, você vai trabalhar para Deus. E se você não faz isso, você vai acabar se lascando, né?
Igual foi na velhice que Salomão, o homem mais, né, sábio do mundo, se lascou, mas teve um agir do Espírito Santo que ele reconheceu antes de morrer, né? E parou de fazer aquelas abominações, né? E Mateus 26, o verso 26 até o verso 29, e João 13, o verso 4, 5 e 15, e 1 Coríntios 11, o verso 23 até o 28, que cerimônia relembra Jesus como Cordeiro de Deus. Então, qual é a cerimônia? É a da Santa Ceia, lava-pés, né? Que relembra isso. Que Deus deixa escrito, esta é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Aqui é resumido, tá, gente? A Santa Ceia comemora a morte de Jesus e a nossa morte para o pecado. Então, por que a gente comemora a morte de Jesus? Porque também a nossa morte para o pecado. Então, por isso é comemorado. E Jesus mesmo disse que é pra gente se alegrar, né? Mas quem consegue se alegrar na morte? Ainda mais de um inocente. O lavar de pés é a cerimônia da humildade, né? Porque você se humilha, né? Você fica prostrado no chão para lavar o pé da outra pessoa. Então mostra humildade, né? O pão representa o corpo de Jesus, né? Deixando bem claro que é o pão asmo, sem fermento, porque o corpo de Jesus não tinha pecado e o fermento é o símbolo do pecado. O pão fermentado é o símbolo do pecado. Então, o pão da cerimônia é o pão asmo, sem fermento, que foi sacrificado por nós. O suco de uva, o sangue de Jesus, né, o sangue de Cristo, vertido pelos nossos pecados. Então, o suco de uva, ele não pode ser o suco fermentado como o pessoal usa de desculpa para beber vinho alcoólico, né? Você vê muitos líderes religiosos bebendo vinho e dando vinho pros irmãos, né? Então, isso daí, biblicamente, está exatamente errado. Errado. Por quê? Se o sangue de Jesus representa o sangue, né, do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo, né, o suco de uva representa o sangue de Cristo, o sangue de Jesus não tinha pecado. O pecado é o quê? O fermento. Suco de uva fermentado é vinho alcoólico. Então, as pessoas que bebem suco de uva fermentado, que é o vinho alcoólico, está errado. E quem está bebendo junto está sendo cúmplice no próprio erro do líder religioso que está ensinando errado e a pessoa está indo na onda dele porque quer beber vinho também. Então, se você está ouvindo e na sua igreja é servido vinho alcoólico, saia da Babilônia. Porque essa igreja está ensinando coisa errada para você. E você está sendo cúmplice por estar bebendo, mesmo sem saber, você é cúmplice. Entendeu? Então saia da Babilônia, vá para uma igreja que ensine a Bíblia da maneira correta, como está escrito. O corpo de Jesus era sem pecado, portanto o pão é sem fermento e o suco de uva é sem fermento, porque o fermento é o símbolo do pecado, né? Tem estudo bíblico no estudo dos símbolos. Tem aí, dá uma olhadinha que você vai ver, tá explicando melhor lá. Então, o suco de uva aqui é o suco puro da uva, o suco puro. Não tem fermentação, não tem álcool, entendeu? Porque Jesus não tinha pecado, nem no corpo, nem no sangue.
Então, o corpo do cristão, como santuário, reflete o desejo de Deus e também mantê-lo puro para glorificar o seu nome. 1 Coríntios 10, 31. Né? Tanto que lá fala, quer comais, quer bebais, ou façais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então, você é templo do Espírito Santo. Nada impuro pode entrar no seu corpo e nada fermentado pode entrar no seu corpo. Então, nada que tenha álcool, que é bebida misturada ou fermentada, pode entrar no seu corpo. Então, o cristão não bebe bebida alcoólica, né? Nem que seja vinho. Lá tá tendo cerimônia lá e da Santa Ceia e o pastor tá servindo vinho com álcool. Isso é inaceitável. Você não deve fazer parte disso. Vá para uma igreja que faça a cerimônia do jeito bíblico. Entendeu? Você não deve ser cúmplice do pecado dele, né? Ou deles, né? Porque são líderes religiosos. É na segunda vinda de Cristo que finalmente esse santuário terá sua purificação e a transformação definitiva, para ser semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Filipenses 3, o verso 21. Eita, já vai dar 4 horas. Gente, eu tenho reunião. Então, essa é a mensagem de hoje. Terminou certinho. Deus abençoe vocês. E até a próxima.